Venha cá, meu povo, chegue perto para ver. Venha cá, meu povo, chegue perto para ver. O baque de baque forte faz a terra estremecer. O baque de baque forte faz a terra estremecer. O mestre... A visibilidade maior do carnaval do Recife, em relação a essa questão turística, né, e tudo mais, é a questão é a diversidade, né, da nossa cultura, né? É a diversidade, é uma das culturas mais diversas do Brasil, né? Assim, você vai ver a maior quantidade de manifestações culturais no mesmo lugar, né, na rua, né, gratuitamente para as pessoas verem. E a gente vê que isso vai sendo reduzido a um evento do carnaval. É como voltar ao tempo da colonização, né? Quando o povo dos engenhos era liberado para participar dos 3 dias de festividade e depois voltar para as suas senzalas, né? Bem-vindos a Esse Som é Massa, uma história ritmada de Pernambuco. Não, esse não é um documentário sobre música nesse estado. Eu, Matheus Melo, muito prazer, sou historiador. E o trabalho do historiador consiste em analisar e interpretar historicamente falas, documentos, imagens e sons, dando a eles sentido no tempo. É claro que todo esse discurso parte da minha narrativa e da minha perspectiva. Os limites que encontraremos em cada uma dessas análises se baseiam no olhar de quem escreve, quem dirige e quem edita esse material. Para abrir esse Som é Massa, escolhemos uma expressão cultural que se confunde com a história de boa parte da população pernambucana, o maracatu. Segundo dados do IBGE de 2010, mais de 60% da população pernambucana se autodenomina preta ou parda. E a história do maracatu se mistura com a história das pessoas negras nessas terras. O maracatu é um exemplo de uma sociedade marcada pela negação de humanidade a essas pessoas e, ao mesmo tempo, pela luta e conquista de espaço e legitimidade. Apesar disso, se você já andou pelas ruas do Recife Antigo no final de semana, provavelmente já ouviu um maracatu. Se você cresceu em bairros de diversas periferias distintas através do estado pernambucano, é possível que já tenha ouvido da calçada de casa um maracatu passar na sua frente. Se você já foi no maior carnaval de rua do mundo, o de Recife e Olinda, não resta a menor dúvida. Você já ouviu maracatu. Mas o que é maracatu? Maracatu é uma palavra pejorativa que não saiu do nosso, não é uma linguagem nossa. Foi criada pelo sistema, pelo povo do poder, que tratava a nossa manifestação, tudo aquilo que a gente fazia, ele chamava de maracatu. Sinônimo de bagunça, confusão, arruaça, algo grande e muito negativo. Maracatu, ele aparece nos jornais como ajuntamento de pessoas pobres. E ele vai gradativamente migrando para o carnaval. Maracatu era uma espécie de lazer das pessoas, né? Uma forma das pessoas se divertirem, e que numa sociedade hierarquizada como a do século XIX, provavelmente as pessoas deveriam ter problemas em fazer uso de instrumentos, em um ajuntamento de pessoas. Isso deveria ser visto como algo perigoso, problemático, né? Os documentos que analisaremos agora são matérias de jornais que exemplificam o que Ivaldo e o mestre Chacon comentaram. Na primeira matéria, publicada no Diário de Pernambuco, numa terça-feira, dia 5 de fevereiro de 1850, aparece uma denúncia ao subdelegado sobre o maracatu que costumam fazer os negros. Numa segunda matéria, veiculada no Jornal do Recife, numa quinta-feira, 21 de outubro de 1880, é dito que
há pouco tempo reclamou-se pela imprensa contra um infernal maracatu, com tal algazarra e batuque que impossibilita os pacíficos habitantes deste lugar de pregarem olhos e terem sossego. Pois é, as denúncias desses batuques e dessas brincadeiras vinham na página policial. A criminalização dessas pessoas dava legitimidade à violência usada para controlá-las. Essa sociedade hierarquizada do século XIX que Ivaldo está falando, ou o sistema que o mestre Chacon fala, é o produto de um processo de dominação muito mais complexo que o simples direito à posse de outras pessoas. Escravizar os povos negros africanos e seus descendentes era apenas a ponta de lança de todo um sistema opressor criado pelos europeus brancos para hierarquizar populações humanas. Segundo a intelectual negra Sueli Carneiro, a negação de humanidade desses povos passa, primeiro, pela desqualificação de suas práticas e de seus saberes. E esses batuques e essas brincadeiras era o modo dessas pessoas se divertirem e socializarem. Desqualificando essas práticas, chamando de algazarra infernal, por exemplo, e impondo socialmente esse universo negro como hostil, se justifica a violência e o controle dessas pessoas. A coisa da dança, né, de cantar, etc. e tal, está disperso por toda a história do Brasil. Você vai ter batuques inúmeros, né, de diversos tipos em todas as regiões do Brasil. Então, no Recife, você também tem os batuques que eles vão chamar de maracatu, que são essas notícias que a gente encontra, né, essas noticiazinhas. Ah, tem um maracatu em tal lugar, é um batuque. Maracatu, nesse momento, é sinônimo de batuque, né? Algum tipo de instrumento percussivo, algum tipo de roda, de dança, de canto está acontecendo naquele lugar. Não necessariamente tem rei, tem rainha, né? Aquele desfile, como a gente vê, certo? Então, no cotidiano, você vai ter o batuque, portanto, uma prática de diversão que é criminalizada, cotidianamente criminalizada. O maracatu, ele foi uma válvula de escape para que as pessoas, mesmo com a repressão, mesmo com toda a proibição de poder cultuar, de poder dançar e cantar, através do maracatu, os nossos antepassados conseguiam dançar, cantar, tocar, brincar. E ao mesmo tempo que você tem essa prática de criminalização, não é, da cultura negra, você tem também uma tentativa de civilização do carnaval. E esse civilizar, ele se opunha ao selvagem que era representado pela África. Então, constrói-se um argumento, e esse argumento ele é pautado numa ideia de representação do colonialismo. Né? O colonialismo coloca o continente africano como o não civilizado. Né? E você tem a chegada dos carros, né? A ideia de um Recife que vai se modernizando, e a ideia de modernidade é imitar, nesse momento, França. Né? Imitar a França, imitar a Alemanha. Então, na França e na Alemanha, não cabe um grupo de pessoas batendo tambor. É quando esses batuques, junto com os reis e rainhas e coroação de reis do Congo, vão adentrar o carnaval. E dentro do carnaval, eles não têm, a polícia não tem como dizer, não, maracatu é proibido, maracatu não pode no carnaval. Então, maracatu se torna, no século XIX, não é? Uma agremiação carnavalesca, uma manifestação carnavalesca. Por quê? Porque é a chance que essas pessoas têm, muito provavelmente, não é? De encontrar legitimidade para manter as suas práticas culturais. A gente tem alguns elementos dentro do maracatu que vai para a rua, né, que é a corte, né, que é, né, alguns elementos que a gente colocou para poder brilhantar e poder dibriar toda uma atenção do sistema na época. A gente precisou botar nosso povo na rua, botar nossas rodas de batuque, botar nossos batuqueiros, nossos ogãs e uma corte, o rei do Congo, aquela corte, a questão, né, aquela simbologia portuguesa, a simbologia europeia, né, o traçado dos tambores é de origem europeia. Esses tambores com corda, desse jeitinho, todo bonitinho, você encontra no Museu da Alemanha, dos exércitos prussianos, dos exércitos franceses. As tropas norte-americanas também tinham
tambores desse tipo. As tropas inglesas também tinham. Na junção, só os atabaques de origem africana, o que representa dentro da representatividade do nosso terreiro lá dentro. E ali as pessoas e ali os filhos e as filhas com suas roupas do santo, misturado com a corte, era chamado de maracatu. Mas peraí, o maracatu tinha corte, tinha rei, tinha brilho, tambores. Que símbolos são esses e por que são usados? Adotar esses artefatos, essa postura, todo esse universo europeu, parece ser a chave para o povo negro negociar seu direito de existir e de sua cultura ser considerada cultura, não violência. É como se fosse preciso usar uma série de elementos para poder se conseguir o mínimo, para defender-se e para poder continuar vivendo a vida. Se para brincar, tocar, se expressar, sem ser criminalizado, sem aparecer nos jornais como alguém que é naturalizado enquanto criminoso, é preciso usar essas roupas e interpretar esse teatro de universo branco que traficou mais de 12 milhões e meio de pessoas para o continente americano, então que assim seja. Apropriar-se de símbolos como rei e rainha fez parte de uma estratégia negra para reinventar elementos culturais do Ocidente e negociar a legitimidade necessária para desfilar. Eu ando e você não anda, eu vejo e você não vê. Sou almirante do forte, é macumba pra valer. Eu ando. Meados dos anos 20, final dos anos 20 até durante grande parte dos anos 30, a gente vai ter uma perseguição às religiões que a gente chama hoje de religiões de matriz africana, não é? Mas essas religiões são muito diversas, elas são muito diversas na sua prática, elas não são religiões únicas, não é? Já prontinhas como a gente vê hoje. Tem dois tipos de maracatu. Os maracatus que de fato existiam, que de fato desfilavam no carnaval, que pediam licença para desfilar no carnaval, que é, por exemplo, de Dona Santa, não é? O Elefante, o Estrela Brilhante, né? E os maracatus que nunca existiram, certo? Que tinham nomes fictícios, normalmente o nome dos terreiros, dos pais de santo, né? E que a gente já sabe, porque como a gente sabe quais eram os principais pais de santo, né, daquele período, a gente reconhece, né, quem está pedindo a licença. E são esses pais de santo. A gente sabe que quando o maracatu vai se compondo, o povo negro, ele se apropria dele. E o povo negro da favela, em sua maioria, quando vê algo que está relacionado à cultura do povo negro, isso eu estou falando no nosso caso, eles se aproximam, eles se identificam com aquilo e querem participar. Claro que isso leva um bom tempo, mas é assim. Então, irremediavelmente, o povo negro do terreiro vai estar ali presente. Agora, claro, a religião passa a fazer parte, porque é uma coisa que é referente ao povo negro, que faz parte de uma história, de uma tradição que foi colocada ali. Mas, se você for pensar na história do maracatu desde o princípio, né, desde que se tem entendimento de como o maracatu surge, não tem a religião de terreiro presente ali, entende? Ou pelo menos não é tão demonstrado. Isso é uma coisa mais presente mais na história recente, né? Não uma coisa de séculos atrás, né? do que se entende por maracatu. Eu ando e você não anda, eu vejo e você não vê. Sou almirante do forte, é macumba pra valer. Eu ando e você não anda, eu vejo e você não vê. Sou almirante do forte, é macumba pra valer. O almirante nunca pega ter religião nenhuma, só macumba. Sim. Porque se a pessoa não seguir, os outros seguem, passa na frente da gente. Porque tudo tem no mundo, tudo tem. Tem espiritual, tem coisa bicho, tem tudo. Aí eu tenho que seguir. Sobre a minha parte mesmo eu não faço parte do negócio desse coisa, não. Faço parte do maracatu. Agora sempre esse outro lado, eu não faço parte. Fico observando, que nem Leão Coroado mesmo, observia. O que eu via no Leão Coroado era mesmo quando tinha toque lá, ficava olhando o que ele fazia. Mas para trás de dentro. E quando ele ia também, perto de carnaval, ele chamava os batuqueiros para passar os pintos, botava um bombo mestre
para botar o sangue em cima, passar o sangue em cima do bombo, cobria o bombo com a toalha branca. Aí quando eu cheguei, perguntar a ele, senhor, para que é isso aí? Ele disse, isso aí é para não haver confusão, para livrar a gente na rua. Mas fazer parte de estar dentro de matança, aquilo outro, não. Concomitantemente, nos anos 30, a gente já tem uma discussão nacional sobre identidade, certo? Já está rolando uma discussão desde os anos 20, em que a cultura popular participa enormemente na construção dessa identidade nacional, não é? Não só pernambucana, mas nacional, que é quando o samba, não é, vai se transformar em símbolo de identidade nacional. E o samba, como uma cultura negra, uma cultura que também era perseguida. Quando vamos definir o Brasil, e isso é muito forte a partir dos anos 30 para cá, né? Essa ideia de falar de um Brasil mestiço, você teria que obrigatoriamente referir-se a brancos, negros e índios. Que nos anos 30, nos anos 40, não é? Esses intelectuais, folcloristas, músicos, jornalistas estão discutindo nesse processo de criação de uma identidade nacional, eles estão discutindo quais são as manifestações culturais em Pernambuco que podem cumprir esse papel. E o maracatu é central nesse ponto. Carnaval tem o seu direito, quem não pode com ele não se meta. Rapidamente, não é? Aquelas manifestações culturais que eram criminalizadas, esse processo de mediação cultural, esse processo de transição, né, da teoria racial para a cultura, essa quebra de paradigma que a gente tem, que a obra de Gilberto Freire proporciona, né, da mestiçagem como definindo o caráter do homem brasileiro, né, da cultura do homem brasileiro. O homem brasileiro é mestiço, a cultura brasileira é mestiça, é tudo misturado, então o lugar do negro muda, certo? O lugar do negro entra, não é, na composição dessa mestiçagem. Em 1938, a gente tem Dona Santa sendo presa e desqualificada no jornal, certo? Em 1944, ela é capa de revista. Esse conceito de democracia racial defendia que a miscigenação do povo brasileiro era fruto de uma sociedade harmoniosa entre os povos originários, brancos, pretos e índios. Hoje, essa suposta origem pacífica e romântica defendida por Gilberto Freire e outros intelectuais da época e que tem muita adesão pelo senso comum, é bastante contestada. Apesar de representar esse paradigma da entrada dos não-brancos na composição da nossa identidade enquanto nação, esse mito de uma sociedade justa e sem tensões raciais já escancara a perpetuação de uma dominação anterior, só que de maneira sofisticada. Eu explico. Enquanto a Europa representava o avanço, o moderno, o novo, se cria uma África arcaica, que representa a tradição, o que está no passado. A Europa só consegue se afirmar enquanto moderna porque havia uma África para chamar de atrasada. Nesse Brasil que vai sendo inventado a partir dos anos 1920 e 1930, o maracatu começa a ganhar espaço diante do poder público e de meios que antes criminalizavam essas pessoas que faziam maracatu, como a mídia, porque é a marca de uma tradição, de uma permanência. O maracatu vai se transformando no folclore, num folguedo de carnaval que representava o nosso lado rústico, imutável, antigo. Dona Santa, por exemplo, simboliza essa tradição. Então o poder público também escolhia quais seriam os símbolos, né, da cultura pernambucana, só que de modo, que Isabel fala muito bem isso, muito folclorizado. Então escolher a Dona Santa para ser o símbolo da cultura pernambucana, representante do maracatu pernambucano, essa cultura ancestral africana que está presente em Pernambuco, não significa que os maracatuzeiros como um todo tiveram melhores condições de vida. Tiveram mais acesso à educação, à saúde, a empregos dignos, ou seja, essas coisas não estavam ligadas. Então, era uma maneira muito folclorizada, né, e muito desumanizada nesse sentido de se valorizar a cultura. Você está valorizando um símbolo. A Dona Santa é um símbolo. E aí você tem, né, o maracatu, né, nesse lugar de sobrevivência folclórica, Dona Santa como a última das grandes matriarcas negras, etc. e tal. E você fica assim até a década de 70, mais ou menos, né? A gente chegou nos anos 60 a ter só 3 maracatus que desfilavam.
o mestre mais antigo em atividade até o presente momento é o Toinho. Toinho, que foi mestre do Leão Coroado quando ele ainda era dirigido por Luiz de França. Quando eu estava em Leão Coroado, foi lá que eu aprendi. Ai, que saudade de Afonso e seu Luiz, mas canta meu povo. A diferença de hoje para antes, que o maracatu maior que tinha mesmo, ele saía com 12 bombos, outro com 10, outro com 6. A baiana era 6. Tinha os lanceiros. Tá? Era melhor do que esse ano. O dinheiro é pouquinho, né? Não é muito dinheiro, não. Papai, E era menos gente, né? E era menos gente, né? Menos gente é 30, 20 pessoas, 30. É o que nós fazíamos. Hoje nós botamos uma tonelada de gente, todas as brincadeiras. Tô dando aquele 3 ônibus, fora os carros pequenos. 3 ônibus e carro pronto, aquele carro pequeno, né? Um que é bem confortável. E olha pra aí, O que aconteceu, afinal de contas, não é? Que mágica foi para que hoje você tenha 30 grupos de maracatu, não é? Em menos de 50 anos. Né? O que foi que aconteceu com a dinâmica cultural, né? Que fez com que esses grupos que estavam capengando aqui e ali, né? De repente alçassem a esse lugar que a gente tem hoje na contemporaneidade. Aos poucos, principalmente no final dos anos 80 e principalmente nos anos 90, surgiu esse boom dos maracatus, né? E tem uma série de questões que podem explicar, né, por que aconteceu isso. Então, você vai ter vários militantes do movimento negro que vão para terreiros, vão para maracatus, né? Vão ser batuqueiros, vão tentar dirigir maracatu. Né? Então, você tem uma dinâmica cultural aí dos movimentos sociais, né, buscando dar legitimidade aos maracatus. Pode-se dizer que o que engendra o sucesso do Maracatu Nação é a competência que os maracatuzeiros e maracatuzeiras tiveram de negociar espaços com os contextos em que eles viviam. Quem sabe você que vai bater com a melhor? Agora, meu amigo, quando eu pego a pista, que eu estou no meu, administrando o meu, o batuco meu é esse aqui. Esse aqui. Não tem conta com a casa de ninguém. Agora, se você está dizendo a mim, que anda me mostrando, você está perdendo seu tempo. Sabe o que você faz? Vai perguntar ao povo se o meu presta, se eu sou o melhor. Se eu não for, é vocês. O povo é quem sabe. Quando eu boto o apito, eu sei o que é que eu vou fazer com o meu batuqueiro. Não quero batuque corrido, meu batuque é compassado. Não quero ser melhor do que ninguém, mas meu batuque é aquilo. Para isso eu estou no meu. Se eu sair do maracatu e for para outro, me chamar, eu vou. Se não tiver no dele, eu vou. Mas só que eu pergunto logo, o batuque daqui como é? É assim, eu fico observando. Quando eu vou ficar o São Mestre do Maracatu, o batuque agora é o que eu quero. Se disser que não, eu não fico. Porque eu aprendi, foi assim, melhor do que outro mestre, mas sou o melhor do meu maracatu. É assim. Não, você é melhor do mestre, não. Sou o melhor do mestre do meu maracatu. Aí você tem Elda. Elda adaptou o maracatu para passarela. Elda adaptou. Elda Viana, do Porto Rico, ela faz a adaptação do maracatu para se tornar um espetáculo. Então, Elda cria personagens, ela cria as odaliscas que estão na corte. Elda começa a fazer uso do lamê. Lamê é um tecido brilhoso, né? Elda começa a fazer roupas belíssimas para rainhas. Esses maracatus, ao longo desses anos, eles não só resistiram às situações às quais eram impostas a eles, mas eles também negociaram. Eu acho que a palavra negociar, ela é fundamental para se entender todas as articulações dos maracatuzeiros com o poder público, com os consumidores, com a própria comunidade e com os outros maracatus. Essa dinâmica cultural, né, de negros e negros, de quem faz o carnaval, certo? É que vai modificar muito esse lugar do maracatu, né? Como coisa fadada ao desaparecimento. Nos anos 80 se instala um consumo por coisas raiz, hoje se diz raiz, não é? Então, nos anos 80 você tem... no Recife você vai ter nos anos 80
a articulação do São João da TV Jornal, Arraial da TV Jornal, ali nos anos 80, que vai nos anos 90, né? Então, nos anos 90, você tem a articulação da chamada pernambucanidade. Aí você tem um programa, Pernambucanidade. Então, você tem um discurso de apelo a um regionalismo, né? Aí entra nesse contexto o Nação Pernambuco, que faz um sucesso absurdo dos anos 80 ao longo dos anos 90. Então, o Nação Pernambuco ele vai para a Europa. E você tem um monte de jovens, não é? Dessa época dos anos 70, que estão interessados já nos anos 80, não é? Em tocar maracatu, em aprender maracatu, em saber um pouco dessa cultura, não é? Do que é o maracatu, etc. e tal. E isso se junta com uma renovação de novos líderes de maracatuzeiros, não é? Que vão surgindo, para nos anos 90, aí sim, já com o Mangue Beat, no início dos anos 90, com o Mangue Beat, certo? Aí a batida do maracatu alça o mundo, né? Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. Vou dizer que o movimento Mangue alça o maracatu à condição do ápice do sucesso. Eu vou dizer que há controvérsia sobre isso. Porque quando você diz que as manifestações culturais, de uma forma geral, ganham fama com o movimento Mangue, eu vou dizer que antes do movimento Mangue você tem alguns indícios que mostram que talvez o movimento Mangue estivesse dentro de um contexto maior. Então o maracatu conseguiu levar Chico para o mundo. Não foi Chico que conseguiu levar o maracatu. Foi o maracatu que levou Chico. O ápice dos maracatu está ali, 99, 2000, até 2010, 2011, 2012. Durante 11, 12 anos, o maracatu ele define o Carnaval do Recife. Houve um tempo que o maracatu tinha mais visibilidade, né? Inclusive Recife era até a terra do frevo e do maracatu, né? Que foi até eu acho que 2010, entre 2000 e 2010 teve toda essa visibilidade. Então, os maracatus eles tinham uma circulação maior nos eventos durante o ano. Depois isso acabou, depois de 2010 acabou. Então voltamos à década de 80, década de 90, quando o povo das agremiações só aparece no carnaval. Tanto em questão ao apoio, né, ao aporte financeiro e de apresentações de visibilidade, quanto a essa questão da burocracia também, que foi uma coisa que foi feita para excluir mesmo, assim. Então, os maracatus, hoje em dia, a gente tem essa sensação de que voltamos à década de 90, porque você só vê maracatu no Recife no período do carnaval, que é no concurso que os maracatus se preparam mais para mostrar a sua beleza, o brilho, o batuque, né? Para passar pelo julgamento e para o seu ápice, que é ganhar o concurso e ter mais visibilidade, né? Então, sem o carnaval, o maracatu praticamente não existe. Porque qual o objetivo dele, né? Então vamos pensar assim, existe a comunidade, existe as pessoas que compõem ele, mas aquelas pessoas se preparam o ano inteiro para quê? É como a escola de samba, né? Se preparam para serem vistos no carnaval, que é quando esse povo oprimido, né, que passa o ano inteiro ralando, trabalhando ou vivendo naquela situação que a gente já sabe, tem um momento de artista, né, de ser visto com outros olhos pelas pessoas, de ter uma visibilidade diferente do que elas são no seu dia a dia normal. Então, não dá para ignorar essa dimensão, que o maracatu ele é diversão, ele também é resistência, ele é negociação, para mim, muito mais do que resistência, ele é negociação, né? Mas ele também é uma fonte de renda. E isso é legítimo, né? O cantor, o cantor de pagode, o cantor de funk, tudo mais, a pessoa não canta, ela canta por uma satisfação pessoal, por uma realização profissional, mas ela também quer viver daquilo, quer viver da sua arte, quer viver da sua música, e é legítimo. A questão do maracatu também.
A história do maracatu é também um pouco da história de Pernambuco. É um fenômeno difícil de dimensionar e que desafia quem o estuda a entendê-lo. Porque é complexo, envolve pessoas, histórias, lutas, lugares sociais que não são o meu e uma rede de conexões através da história que perdemos de vista. É um pouco da história do Brasil, é um pouco da história das pessoas negras. Se temos um Brasil real e um oficial, como disse Machado de Assis, o maracatu parece fazer parte de um Brasil real, longe dos romantismos que vendemos para os outros e para nós mesmos, que somos uma terra harmoniosa e que não construiu uma máquina de colonização que aplica um racismo brutal. E o pior de tudo é que a gente é visto como um mero entretenimento, né? Pela elite e pelo governo. Tanto que nos liberam no carnaval para divertir as pessoas, né? Para fazer cultura para as pessoas. Mas durante o ano, eles se negam em tudo, quando a gente vai cobrar. Por quê? Você colocar uma manifestação do povo negro na rua, ela vai trazer uma carga histórica de cobrança, de descaso social. Então, quando você resume aquilo a um mero entretenimento, aquele grupo ali, ele está carregado, né? Aquilo ali, digamos, é uma bomba relógio, né? Você vai trazer consigo uma série de demandas. Porque aí vai estar ali a cara da pobreza, a cara da miséria, a cara do abandono, do descaso, quando você vê um bando de negros, né, desfilando na rua. Então aquilo é muito chocante, né, para um governo ou talvez uma instituição que queira mascarar, né, esse processo. Então a gente traz muito disso, né? E todos os participantes do nosso maracatu, eles têm consciência disso. E a gente sabe por que vai para o carnaval. A gente sabe o que a gente quer do carnaval. Todos falam na mesma língua, entende? Então, Baque Forte é isso. E o que é que quer? A gente quer o dinheiro. Porque é o dinheiro que faz a gente promover e realizar as coisas que a gente precisa. A casa do mestre era esses 2 pedacinhos aqui, coberto com a lona. Olha como ela é agora. Está quase pronta para dar a dignidade a ele que ele precisa. Não um barraco com 2 vãos cobertos de lona, com um banheiro sem teto. Não era, mestre? E só o dinheiro nos dá isso. Nos dá a dignidade que a gente precisa. Para pagar o aluguel da sede, para pagar nossas contas, para matar a fome de alguém, entende? Que está precisando ali de uma coisa. Claro que o assistencialismo não é a nossa meta, né? Mas infelizmente é o que tem para hoje, ou para amanhã, ou para daqui a pouco. Mas mais do que a história do Brasil, de Pernambuco ou de onde quer que seja, o maracatu é um pouco da história de Dona Santa, Elda, Mestre Toinho, Mestre Chacon, Mestre Teté, Toinho, Jamerson e de tantas outras pessoas que vivem afirmando e reafirmando todos os dias que tem valor e onde tem valor. Baque Forte, no Recife tem valor. Nós somos Baque Forte, no Recife tem valor. Presidente, secretário, tesoureiro e orador. Presidente, secretário, tesoureiro e orador. Nós somos Baque Forte, no Recife tem valor. Nós somos Baque Forte.